Ninguém é igual a Jesus. 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 Olá, graça e paz. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua semana e tudo que você colocar a mão seja abençoado por Deus. Hoje nós estamos no terceiro dia dessa semana missionária. O texto que a gente vai ler hoje está em Efésios, capítulo 1, versículos 17. Versículo 17... Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação num pleno conhecimento dele. Versículo 17, o 22 diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, capítulo 1, versículo 17 e os versículos 22 e 23. O tema do nosso terceiro dia hoje da semana missionária é o atestado de óbito da obra missionária. Atestado de óbito da obra missionária. Glória a Deus. Quando a igreja não faz missões, ela perde a sua essência, porque a essência da igreja é proclamar o evangelho, é proclamar Cristo ao mundo. É um corpo e, como tal, ela precisa gerar. A igreja é um corpo completo. A igreja tem útero, e um útero fértil, e ela precisa gerar. Paulo escreveu essa carta aos Efésios, e nesses versículos que a gente leu, principalmente o 22, diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés de quem? De Cristo. E para ser o cabeça, o único cabeça na obra do corpo é Cristo. Sobre todas as coisas o deu à igreja. Cristo foi dado à igreja por cabeça. O atestado de óbito da igreja, da obra missionária, eu coloquei cinco itens, tá? Vamos ser bem rápidos. Deixa eu dar uma ajeitada aqui que tá. Mas vamos continuar. O primeiro, o que faz com que a igreja comece a morrer? O que causa o óbito da obra missionária? Não da igreja. A igreja de Cristo ela é pura, santa e imaculada. A igreja de Cristo, não denominação, ela não morre, ela é viva. Estamos falando da obra missionária. O que causa a morte da obra missionária? Quando a igreja perde o seu primeiro amor. Quando outras coisas começam a substituir, passa aquela fase de paixão, de amor pelas almas, quando os rituais, os cerimoniais, as festas passa a ser mais importante do que as pessoas. Quem já viu isso? Eu já falei, trabalhei muitos anos com obra missionária, né? Atendendo missionários no campo, conscientizando a igreja. Então, assim, eu vi muito isso, quando uma festa, quando o cerimonial é mais importante do que as almas passam a ser secundária, e isto é uma das causas da morte da obra missionária. Segundo, quando a igreja quer competir com o mundo. A igreja não foi chamada para competir com o mundo. A igreja de Cristo é pura, e quando passa a competir com o mundo, há um desvio de conduta. Quando a igreja começa a querer competir com o mundo, ela foge daquilo para qual ela foi chamada. Então, quando tem uma competição, quando um atleta ele vai competir com o outro, ele se esforça para ser melhor do que o outro, não é isso?
Então, quando a igreja começa a querer competir com o mundo, ela começa a se esforçar para ser o melhor, para ser melhor que o mundo. Cristo, ele nunca competiu, ele simplesmente veio, fez o que o Pai mandou, ponto. Não teve vírgula, foi ponto. A igreja está aqui para fazer aquilo para qual ela foi destinada e ponto. Terceiro, o que causa a morte da obra missionária. Vou ficar repetindo para a gente não esquecer. Terceiro, quando a igreja perde a pureza, passa a querer a ter sucesso e para isso adota heresias, acolhe impurezas para brilhar. Então, essa é a terceira causa, quando a igreja ela perde a sua pureza. Ela fica querendo não ser igreja. Ela já não quer mais fazer a vontade do Senhor. Ela quer ser estrela, ela quer brilhar, ela quer aparecer. E quando eu estava colocando esse terceiro item, eu lembrei, foi assim, de imediato, Neemias capítulo 13. Capítulo 13. Conta que Neemias, ele estava ali reconstruindo, fazendo a obra, mas ele precisou voltar lá, ele era copeiro, ele precisou ir até o lugar, atender o rei, e quando ele voltou, Eliasibe, o que ele fez? Ele pegou a câmara, um lugar dentro do templo do Senhor, e deu para Tobias. Tobias era o inimigo do povo de Deus. E ele se aparentou com Tobias, e ele pegou os objetos de cerimônia, os móveis, os utensílios da casa do Senhor, tirou e deu para Neemias um lugar dentro da casa do Senhor, contaminando. Para Tobias. Quando Neemias voltou, que ele viu aquilo, o que ele fez? Ele falou, tira tudo, ele mandou tirar toda a impureza, tudo aquilo que era de Tobias, que não era para estar ali, porque ali era para ter as coisas do Senhor. E Neemias mandou tirar, mandou jogar tudo fora e colocar de volta aquilo que era da casa do Senhor. Então, desculpa, quando a igreja perde a pureza, ela começa a fazer como Eliasibe, começa a dar lugar para as coisas do mundo. Me perdoe, engasguei com a saliva. A igreja começa a dar lugar para as coisas do mundo, tira as coisas que o Senhor mandou, as coisas da igreja, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, e coloca as impurezas para poder chamar atenção, para poder ter benefício. Então essa é a terceira causa. Quarta, o que causa a morte da obra missionária, quando a igreja perde a santidade, aceita as sugestões do mundo e vai perdendo a autoridade no mundo espiritual e, consequentemente, ela perde a sua identidade. Quando começa a ouvir, a gente ora, a gente lê Bíblia, o Espírito Santo se comunica com a gente, mas quando a igreja para de ouvir o Espírito Santo e começa a ouvir as sugestões do mundo, às vezes não é nem ninguém que fala, mas começa a ver as coisas lá no mundo que dá certo e fala assim, vou fazer igual porque eu preciso ter gente aqui dentro, eu preciso ter movimento, eu preciso ser vista, eu preciso brilhar. Ela está perdendo a santidade, ela perde a sua identidade, perde a sua autoridade no mundo espiritual. Demônio não tem medo desse tipo de igreja. Quarta causa da morte da obra missionária, quando a igreja se sente autossuficiente. Sabe o adolescente, quando ele já se sente grande, acha que sabe de tudo? É o autossuficiente, quando a igreja se sente autossuficiente, já não depende mais do Senhor, está fadada ao fracasso. É morte, está no caminho de morte. Então, estas são as 5 causas, né, que faz com que a obra missionária vá perecendo. A igreja do Senhor, eu disse e repito, ela é pura, ela é santa, ela é imaculada, porém, ela é formada por homens imperfeitos. A igreja é pura, santa e imaculada, mas nós que formamos a igreja, nós somos imperfeitos. Por isso é a hora da gente voltar
para a nossa essência, a gente reconhecer a nossa imperfeição, nós reconhecermos que falhamos. Mas se a gente está aqui, se a gente está vivo, se a gente está respirando, está em tempo ainda de voltar, está em tempo ainda de socorrer o morador de rua, está em tempo ainda de socorrer quem está perdido nas drogas, no álcool, seja qual for a perdição, ainda está em tempo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor faça brotar em você e entender que a obra missionária não é status, que a obra missionária é amor, é olhar o mundo assim como Deus olha. Que Deus te abençoe. Kakulyo aliso kala yeso. Kakulyo aliso kala yeso. Kakulyo aliso kala yeso. Kakuli, kakuli, kakuli.